Mas ele tentou até no Supremo assumir, na minha vez. Já imaginou? Então, o primeiro suplente, Bertoldi está preso. Está aguardado. Segundo suplente, o Reinaldo Stefanes. Imagina a chapa que eu estava, eles. Foi 3 vezes ministro, Agricultura, Previdência, né? E era segundo suplente. Assumiu a Secretaria de Administração do Paraná. Terceiro suplente, Nelson Padovani, ex-deputado federal. Assumiu a vaga do Rossoni, que veio para a Casa Civil do governo Beto Richa. Quarto suplente, Paulo Martins. Assumiu no lugar de Edmar Arruda, que pegou uma licença particular. Quinto suplente, professor Sérgio, na mesma hora, por sorte, por Deus, assume no lugar do ministro Ricardo Barros. Mas qualquer um dos 4 que saírem, quem sai sou eu. Agora, a última vez que o senhor veio aqui no Contraponto era para falar do Partido da Mulher Brasileira. Sim, o senhor tinha se filiado. Então, a sorte é em dobro, porque o senhor saiu do partido e foi para o PSD, e aí conseguiu assumir a vaga. Mas olha, Dante, aquela vez... Completa. Não, ajuda aí. Mas Sérgio, tem um título que o senhor não vai perder jamais. O de professor. Então, vou chamá-lo de professor. Esse professor. Pode passar o que passar, que o senhor não vai perder. Que é mais que deputado. Agora, deputado, olhando o panorama hoje em Brasília, né, quando houve a passagem nessa reunião conjunta entre Câmara e Senado, em que se passou o ajuste, o reajuste fiscal, né, e passou muito bem, né, não é apenas um alívio que deu ao governo, né? Sim, que o governo, o que é um reajuste fiscal, desse, né? Tem margem para trabalhar, né, eles? É a porta de entrada e a porta de saída do governo, o que ganha e o que recebe, né? Então, isso aí deu um certo alívio à economia, né? Já começou, muito embora o dólar ainda mantenha num patamar acima de 3,60, que é um sinal de que as coisas ainda não estão devidamente acreditadas, né? Mas um Congresso que trabalha com 2/3 da força, eu acho que não tem para ninguém. O senhor acha que no decorrer dessas delações, dessa coisa toda que está acontecendo, pode mudar essa força que o governo interino do presidente Temer possa enfraquecer esse apoio que ele tem lá? É uma leitura pessoal minha, né, Enzo? O Dante antes falou também essa questão da instabilidade, dessas novas denúncias todas. Eu vejo que o PMDB era governo junto com o PT e agora assume a presidência, os partidos racham. Eles administravam o Brasil junto, para o bem e para o mal, aí já está julgado isso, não sei o que tem que falar. Mas eu vejo que a situação foi tão estabelecida, tão definida, né, da incompetência, dos desmandos, desse governo que estava, que independente do que venha a acontecer, eu acho que o Rio vai seguir seu curso normal agora. Agora é óbvio que eu vejo que nesse rio haverá afogamentos, igual do Romero Jucá, porque tem muita gente ainda, pelo que nós percebemos, que serão afastadas, entrarão outros, mas eu acho que o Brasil vai seguir esse caminho mesmo de manter o impeachment da presidente Dilma, mesmo dando força aos de oposição, PT, PDT, PCdoB e PSOL, para sessões demorar 17 horas em debates, mas eu acredito que não muda. Eu acredito que não haverá mudança nessa sequência desse processo. Tá? É o meu entendimento e o Brasil vai encontrar o seu caminho. E, Denis, se você me permite e me perdoa, o Dante falou a questão do PMB, né, Dante? Na última entrevista minha, que eu vivo na cultura, eu estava muito feliz, empolgado, vivendo um momento de paixão na minha vida, né? Que era por estar vice-presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira, acreditando numa nova ideia, e já meio desanimado da política, mas renovado naquela expectativa. Porque eu havia saído do Partido Social Cristão, que eu já estava há vários anos, como fiquei muitos anos no PMDB antes, em função de todo esse descontentamento meu, porque eu, como não me elegi federal, eu perdi totalmente meu espaço político em Foz e na região. Porque a deputada Cláudia Pereira se elegeu deputada estadual, o comando do partido todo na região ficou com ela, isso o Ratinho, a gente conversou, sem mandato você não tem força, apesar que eu fiz bem mais que o dobro dos votos, mas enfim, né? Aí o que ocorre? E depois aquela maneira também, bem delicada, como eu fui tirado da chefia regional do Instituto Ambiental do Paraná, do IAP, que também não achei correto comigo. Agradeço a Deus por terem feito isso, hoje eu vejo, mas não foi correto o que fizeram comigo.
né? Então eu fui ao Ratinho Júnior e saí do PSC. E estava parado, Dante, meio desanimado, até pensando se eu voltaria para a política, porque eu não acreditava, nem queria assumir como federal mais. O senhor chegou a falar que não se candidataria exatamente, mais. Eu estava no ostracismo, né? Aí vem o convite lá de Brasília, de deputados federais, tudo, a formação desse partido, da inserção maior da mulher na política brasileira. Eu falei, opa, vamos acreditar. Professor, dá um instantinho então, vamos continuar falando disso, mas o Eli Silva está na linha com a gente. Eli, por onde você anda? O Dante Quadra e ouvintes do Contraponto, nós falamos ao vivo da Delegacia de Homicídios, onde há poucos instantes o delegado da Homicídios acabou dando uma entrevista. Veja a situação, né? E às vezes a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, né? Aconteceu um homicídio no sábado, por volta das 16 horas, na Avenida General Meira. Na verdade, foi numa chácara, onde o seu João Francisco de Souza, de 57 anos de idade, acabou sendo vítima de vários golpes de faca. Ontem à noite, o agressor, o Ederson Correia, ele acabou se apresentando, né? Ele ligou para a Polícia Militar, se apresentou, veio na delegacia, deu depoimento e foi liberado. E agora, pela manhã, o delegado ia falar sobre isso, exatamente, que ele se apresentou, o que ele teria falado. Só que a Polícia Civil acaba de prender o Ederson Correia na rodoviária com mala e cuia, estava viajando, já ia fugir da cidade. Ele se apresentou ontem, não ficou preso, e estava tentando fugir, só que a Polícia Civil rapidamente conseguiu descobrir e foi para a rodoviária e acabou pegando ele em flagrante quando ele estava tentando fugir. Nesse exato momento, foi trazido aqui para a 6ª Subdivisão Policial. Agora, vai ser pedida a prisão preventiva dele. Ele contou na delegacia, primeiramente ele disse que foi uma briga. Agora ele já está dizendo que a versão foi outra, porque foi pelos ciúmes com a mulher, ele estava bebendo juntamente com o seu João Francisco, e acabaram se desentendendo, o seu João Francisco veio para cima dele e ele acabou esfaqueando o João Francisco de Souza, de 57 anos de idade. O delegado não está acreditando nessa versão, ele vai ser ouvido novamente agora à tarde, mas já está preso aqui na Delegacia de Homicídios. Só para lembrar, Dante, nós tivemos 2 homicídios nesse final de semana, e até agora, no ano de 2016, são 46 homicídios. 12% a mais que o ano passado, nessa época tinha 41. Agora já estamos com 46 homicídios registrados aqui na Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu. Dante Quadra. Muito bem, Elis. 11h52. Então o cidadão, né, se apresentou na polícia pelo homicídio que cometeu, não ficou preso e pensou, né, já que não me prenderam, eu vou aproveitar e vazar. E acabaram pegando ele ali na rodoviária. Que coisa. 11h50. Se não tivesse feito isso, não responderia em liberdade, né? 11h53 agora. Professor, então o senhor falava da saída do Partido da Mulher Brasileira e para o PSD. Exatamente, porque como eu vim aqui na Cultura e dei uma entrevista bastante empolgada, a gente tem que ser justo e explicar, né? Meninos do céu, amigos queridos, eu comecei a fundar o PMB em Cambará, divisa com São Paulo, Altamira do Paraná, entendeu? E comecei a fundar esse partido. Animado, empolgado, aqui em Foz do Iguaçu, 5 mulheres, em Serranópolis fundamos mulher, em Ramilândia, uma ex-aluna minha aqui de Foz, que mora lá, que já assim, participa da vida política, presidente, e organizando o PMB. De repente eu olho, dos 22 federais que entraram no PMB, 21 saíram, até as mulheres, para ir para outros partidos naquela janela que apareceu. Falei, me desculpe, eu vou ficar de bobo aqui em Foz do Iguaçu? Eu vou ficar de idiota aqui, vou colocar meus amigos do Paraná numa fria, num partido que não tem tamanho, que não tem tempo de televisão, que não tem fundo partidário, que a gente não vai poder trabalhar, que foi usado como uma sigla. Na hora que foi fundado o PMB, ele foi usado para um monte de gente sair dos seus partidos numa janela de fidelidade partidária. Aí, quando abriu a janela geral do Brasil, todo mundo pulou fora. Então, eu imagino o trabalho que me deu, Enes, desmontar isso. Ramilândia ficou a mesma presidente, Serranópolis também. Mas a maioria das cidades ainda não estava a documentação pronta, então paramos tudo. Falei, eu não vou ficar. Queridos amigos ouvintes, eu mudei de partido. Meus amigos, eu faço palestra contra a droga há 25 anos. Eu estou na creche, fiquei na creche da Maria Ernesto há 17 anos. Eu estou no Rotary há 16 anos. Eu sou presidente do Conselho da Guarda Mirim há muitos anos. Eu faço trabalho voluntário desde os 15 anos em pastoral de juventude. E tenho 53. Então, eu não mudo quando a coisa é boa. Agora, quando eu vejo que eu também estou entrando numa fria, me perdoem os amigos ouvintes, mas eu não me arrependo porque... E a entrada no PSD, eles, Ratinho Júnior, Edmar Arruda, Sandro Alex, Evandro Roman,
Ciarra, Chico Brasileiro, todo mundo me convidando, professor, vem para o nosso time, vem para o nosso time. Eu falei, poxa, gente, essa decepção, essa questão do PMB. Aí o convite, o Ratinho Júnior veio à Foz conversar comigo, se desculpar, toda aquela situação de eu ter saído do PSC, que eu saí um pouco triste, né? Aí o Ciarra veio à Foz, aí o Chico Brasileiro me chama, o Vanderlei Teixeira, o pessoal aqui de Foz, do PSD, aí me liga o Edmar Arruda de Maringá, me liga o Romão, me liga o Sandro Alex de Ponta Grossa. Falei, e aí também a questão da minha permanência como federal também me foi acenado maior facilidade. Por quê? O Edmar Arruda do PSD está de licença particular. Então ele pode renovar, pode seguir e eu permanecer como deputado, e o que é bom para a Foz e para a região. Botei tudo isso na balança e constrangido, envergonhado, porque não é o meu estilo. No penúltimo dia me desfiliei do PMB e na hora me filiei no PSD. Tá? Então a história é essa. Lamento, peço desculpas, mas não me arrependo. Não, nem tem como, tá? Deputado federal, né? Com essa troca aí, e não bom por senhor apenas, mas para a Foz do Iguaçu que ganhou um deputado federal, né? Exato, porque é a cidade que ganha, independente se eu estou no PMB ou no PSD. E com sorte teremos tempo aí para conseguir alguma coisa, né, professor? Dá para, o senhor vai conseguir entrar com algum projeto, professor, nessa situação que está, dessa pauta, dessa situação toda que está lá, né? As emendas, o período das emendas já passou, né? Isso o Ricardo Basso é bem claro comigo. Olha, professor Sérgio, que eu fui em Maringá para conversar bem com ele, a questão do gabinete, né, Enes? Que tem muita coisa aí para o professor Sérgio. Eu lamento, mas as emendas deste ano eu não posso te ceder nada. O Ratinho Júnior, na época, conseguiu me arrumar 4 milhões quando eu entrei. Tanto que podem ligar para o Dr. Gilbert, secretário de Saúde. 643 mil reais estão na conta para comprar equipamentos para o Hospital Municipal. 1.800.000 já vieram para a construção de CAPS, álcool e drogas e tal. Os 500 mil reais já vieram para câmeras de monitoramento de segurança pública. E 500 mil reais foram usados na reforma do Fórum Eleitoral. Isso tudo eu consegui, porque o Ratinho, como foi logo depois da eleição de prefeito aquela vez, o Ratinho acabou não sendo ajudado, ou não tendo mais interesse, ou mudando de planos com relação a várias cidades do Paraná. E ele tinha emendas. Aí ele falou, professor, isso a gente pode trabalhar, pega para você, leva para Foz. 4 milhões. Mas agora eu não posso mexer R$1. Porque a emenda está tudo fechado de outubro, novembro do ano passado. Mas assim mesmo, o senhor, como deputado federal em Brasília, pode ir lá dar uma cobrada na obra da Unila parada. Não, a segunda ponte que estava acertada, né, Enes, várias vezes aqui, Dante, a senadora Grace eu só vou dar um falando. exemplo, Cida. Desculpe, assim, eu sou bastante falador, mas um exemplo. Eu tomei posse na quarta-feira, quinta-noite eu vim para Foz, liguei para o Dr. Gilbert, sexta-feira, 2h da tarde, estive com ele, com o Carlos Santi, que é o diretor de Atenção Básica em Saúde, né? Atenção primária, sentamos e eu disse, olha, eu estou no gabinete do Ricardo Barros, ministro da Saúde, eu tenho muito acesso ao Ministério, que é a chefe de gabinete do Ricardo Barros, agora é a chefe de gabinete dele no Ministério, e a gente firmou um vínculo legal. Falei, olha, então, eu sei que Foz está toda essa problemática da saúde, independente dos desvios, má gestão, que a Pecule e por aí afora estão vendo, mas independente disso, Foz ela é prejudicada quando se trata de repasse do governo federal para a saúde. Então, doutor Gilbert, me faz um relatório de tudo que eu vou marcar para o ministro, uma reunião minha, sua com o ministro da Saúde. Professor, você consegue? Peguei o WhatsApp na hora, está aqui, estou com o telefone na mão, mandei para a Fabienne, daqui a pouquinho ela retornou. Professor Sérgio, dia 15 de junho, 15 horas. Está marcado com o ministro e o secretário. Me manda o nome do secretário, telefone e a pauta. Entende? Aí, o senhor assumindo a vaga do ministro da Saúde, ministro, isso então, ajuda. Fica um caminho mais facilitado. Aí, Enes, falei, Gilbert, me faça um relatório de tudo. Idade das ambulâncias do SAMU. Como é que está o Mais Médico e Saúde da Família? Como é que está essa questão da cota do SUS que é repassada para a Foz? Como é que é a questão dos brasiguaios? Como é que está tudo isso? Ele fez? Na segunda-feira passada, 10 da manhã, trabalharam fim de semana, eu peguei tudo. Já levei para Brasília, já foi encaminhado para o Ministério, para as equipes técnicas avaliarem. Tem coisas que vocês já sabem de sobra aqui na cultura, e os amigos ouvintes também, é debatido há 20 anos. Que enquanto Maringá, Londrina, Pato Branco recebem 25, 28 reais por habitante, per capita por mês, Foz agora está com 19. E Foz, no IBGE, com 263 mil habitantes. Só cartão do SUS feito no consulado paraguaio são 20 mil, que o endereço é paraguaio e não entra nessa conta. Os que têm cartão SUS, quem vem do Paraguai sem cartão SUS é atendido igual.
Os estudantes da UNILA que vieram, já que você falou da UNILA, Dante, quantos mil chegaram em Foz? Não entram nesse cadastro. Os amigos da Argentina que têm a carteira vicinal, que dá direito à saúde no Brasil ser atendido, não entram nessa conta. Os amigos de Itaipulândia, São Miguel, que acidente de moto e vem para cá, não entra na conta. Então, são os brasiguaios que não têm cartão do SUS, são os 20 mil que têm o cartão, são os argentinos, são os estudantes da UNILA que vieram, é a região e os turistas. Então, olha, é um absurdo o que se faz com Foz. E isso tudo está na mão do Ricardo Barros, ministro da Saúde, já hoje, sabe, para a gente discutir no dia 15. Eu acredito que nós vamos ter avanços. Acredito que a gente consiga realmente melhorar essa situação mais delicada da saúde de Foz. Professor, está na linha com a gente o seu colega de partido, deputado Chico Brasileiro. Bom dia, deputado. Bom dia, Dante. Bom dia, o nosso abraço aí ao deputado federal, professor Sérgio, e a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. Deputado, como vão os trabalhos? Faz tempo que a gente não conversa ao vivo, né? Então tentamos essa ligação, mas o convite para vir aqui à Rádio Cultura continua em pé. Como está o trabalho em Curitiba, deputado? Com certeza, eu acredito que até a próxima semana a gente consiga compatibilizar a agenda para ir pessoalmente na Rádio Cultura. Sempre fomos bem recebidos. O trabalho aqui na Assembleia, ele está muito concentrado, principalmente na frente parlamentar contra a renovação dos contratos do pedágio, né? Isso tem sido um foco muito forte aqui na Assembleia, onde nós estamos visitando os grandes municípios do Paraná. Fizemos a primeira reunião a semana passada em Ponta Grossa, com a participação da Procuradoria da República, com a participação de diversas lideranças empresariais, lideranças comunitárias, sindicais, no sentido de formar um amplo movimento que impeça esse processo de renovação dos contratos do pedágio sem licitação, porque o que nós estamos buscando é uma nova licitação nos novos moldes de licitações modernas, que vem ocorrendo em vários estados do Brasil, onde baixou o preço do pedágio e também melhorou o quantitativo de obras para beneficiar toda a sociedade. Então nós estamos nessa grande batalha. A própria Federação da Indústria, a FIEP, tem acompanhado as nossas ações, a FACIAP também tem acompanhado, a OCEPA, que representa as cooperativas, também tem acompanhado, e todas essas entidades pedem a nós, deputados estaduais, que coloquemos essa pauta como a prioridade hoje de uma luta política, de uma luta maior do povo paranaense, que seria evitar essa renovação automática. Porque mesmo faltando 5 anos, existe um movimento de vários setores visando essa renovação com o propósito de baixar o preço e aumentar obras. Mas isso seria um grande engodo e nós não podemos aceitar que haja nenhum tipo de renovação sem uma nova licitação. Deputada Cida falando, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o que a população de Foz do Iguaçu pode esperar dessa dobradinha do professor Sérgio e do deputado Chico Brasileiro com Foz do Iguaçu? A gente sabe que vocês não estão no mesmo partido que o prefeito da cidade, existe alguns resquícios de ambas as partes com relação às situações que já aconteceram no passado. O que dá para a cidade esperar dessa dobradinha aí? Compromisso com a cidade de Foz do Iguaçu. Eu acho que a trajetória do professor Sérgio já demonstra isso. Ele sempre que ocupou um cargo na vida pública sempre demonstrou essa preocupação coletiva e uma preocupação com a cidade. Tanto que ele está, pelo que a gente está observando, está buscando questões, independente de vinculação partidária, política, ele está buscando questões que são cruciais, estratégicas para a nossa cidade lá em Brasília. Da mesma forma, nós estamos trabalhando aqui na Assembleia nesse sentido, o fortalecimento de Foz do Iguaçu, mostrar que nós temos bandeiras estratégicas, nós temos uma perspectiva de desenvolvimento que necessita muito de ações do governo federal, de ações do governo estadual, para que a nossa cidade possa ser realmente essa cidade do desenvolvimento, uma cidade que realmente tenha políticas públicas com eficiência e que possamos vencer os principais gargalos que nós enfrentamos. E para isso precisa muito união política. E
eu tenho certeza que nós trabalhamos, tanto o professor Sérgio como eu, trabalhamos nesse sentido de buscar força política para vencermos esses desafios que temos para a recuperação e para o crescimento de nossa cidade. O senhor pode citar algumas? Olha, nós temos a duplicação da 469, isso é estratégico para o desenvolvimento do turismo. Essa bandeira, muitos anos, está pautada e vai e volta. Esses recursos para a segunda ponte, tem recursos liberados, os recursos estão na previsão orçamentária, inclusive tem recursos em caixa para começar a obra. Aí resolveram pedir ao IFAM, que é o instituto aí que cuida do patrimônio histórico, resolveram pedir informações, um levantamento para ver se não tem uma área arqueológica que comprometa a obra. O IBAMA também está atrasando muito nas suas questões aí de liberação. Ou seja, nós temos que trabalhar para que essa obra saia do papel, porque isso gera emprego, melhora a infraestrutura da nossa cidade. E isso é estratégico para o nosso desenvolvimento. Estou citando um ponto aí. O outro é o viaduto aí da Costa e Silva, que também é da mobilidade urbana da cidade, é uma das obras mais importantes. Ou seja, são grandes bandeiras, eu estou citando duas assim, além dessa questão da saúde, que depende muito do governo federal, mais investimentos, mais repasse de recursos para que possamos vencer coisas concretas. Recursos que sejam. Infelizmente hoje a questão em Foz não é só recursos. Existe uma má aplicação por parte da prefeitura. Está aí os desvios, está aí a comprovação pela Polícia Federal dessa roubalheira que foi implantada com esse governo que está aí. Mas mesmo que exista isso como um ponto negativo e que a polícia está trabalhando e a gente parabeniza, mas nós temos que saber e buscar mais recursos para investimentos na área da saúde, porque nós sabemos os gargalos que representa aí atender muita gente, turistas, os vizinhos, os brasilguaios e toda a comunidade de Foz do Iguaçu com realmente uma quantidade pequena de recursos que é repassado pelo governo federal. Muito bem. Enes Mendes da Rocha tem uma pergunta para o senhor. Deputado Chico, bom dia ao senhor. Bom dia, doutor Enes. Deputado, além dessas, digamos, dificuldades que o município de Foz do Iguaçu enfrenta, que já foram citadas pelo senhor, nós tivemos aqui, de uma forma brusca, a queda exatamente na movimentação dos voos para Foz do Iguaçu, e se debita muito esta falha à questão do ICMS do querosene para a aviação, que foi de uma forma brutalmente alterada pelo governador Beto Richa. Isso fez com que as empresas tomassem alternativas de rota para, digamos, baratear o seu custo, mas se de um lado as empresas acharam alternativas favoráveis, ou digamos assim, de uma certa forma, até para evitar gastos maiores, de outro lado, a cidade foi prejudicada no seu campo maior, que é o turismo. A gente acompanha não apenas o querosene da aviação, mas outros produtos, inclusive da cesta básica, o governo tascou um aumento violento no tributo ICMS. O senhor acha que é possível reverter esse quadro e devolver, digamos, a normalidade dos voos com a baixa do ICMS do querosene para a aviação? Enes, esse é um trabalho que nós estamos fazendo via Comissão de Turismo, também o Trade Turístico de Foz do Iguaçu, o Fundo Iguaçu, o Codefoz, todos os setores da sociedade organizada de Foz do Iguaçu estão encaminhando ao secretário de Fazenda do Estado do Paraná, o senhor Mauro Ricardo, informações para tirar da cabeça do secretário a ideia de que a crise na aviação ela é só em função da crise nacional que nós vivemos. Essa é a tese do secretário, que não é em função do aumento de imposto. A nossa tese é absolutamente contrária, até porque Foz do Iguaçu, no ano de 2015, mesmo com a crise nacional, nós tivemos um aumento do número de passageiros, né, no aeroporto.
Então, isso não significa que a crise nacional tenha provocado queda de passageiros, de turistas em Foz do Iguaçu. Claro que a crise afeta, mas não é ela o principal motivo da queda do turismo. A questão que atingiu muito Foz do Iguaçu foi esses voos. E por que os voos foram reduzidos? Em função do aumento de 50% do ICMS. O ICMS em 50% no querosene representa muito custo para as empresas. Nós chegamos a nos reunir com algumas empresas desse segmento e que apontaram que 40% do custo da aviação, o custo total, é representado pelo combustível. Ou seja, se há um aumento de 50% do imposto, o impacto é muito forte. Então, enquanto nós aumentamos os impostos, houve outros estados, como Santa Catarina, que houve uma redução, houve uma política de redução de impostos se as empresas se comprometerem a aumentar um número de voos no interior de Santa Catarina, principalmente nos destinos turísticos de Santa Catarina. O que é que ocorreu? A venda de combustível hoje em Santa Catarina aumentou em mais de 20%. E o Paraná está perdendo 20% de venda de combustível. Então, nós estamos no momento tentando mostrar ao secretário de Fazenda, o senhor Mauro Ricardo, que essa política de aumentar o imposto, ela é danosa, ela é ruim para o setor do turismo, ela é ruim para a economia do Paraná, e ele resiste, mas o movimento está tão forte, porque não é só em Foz do Iguaçu, em Maringá, Londrina, que também perderam voos, que eu acredito que logo, logo ele vai cair na real e vai mudar essa medida que foi tomada o ano passado, que realmente é uma medida contra a nossa economia, contra o turismo, e todos nós estamos saindo perdendo com essa medida. Muito bem, deputado Chico, obrigado por atender o nosso jornalismo, né? Como eu disse, continua em pé uma agenda do senhor aqui ao vivo para falar desses e de outros temas, né? Que assuntos não faltam. Obrigado. Eu agradeço, Dante, agradeço você, um abraço aí a todos os ouvintes e a todos que participam aí do programa, tá? Ok, bom trabalho. 12h12. Professor Sérgio Oliveira, também quero agradecer, mas antes nós temos uma pergunta de um ouvinte aqui, o professor Sérgio. O Alfredo do Morumbi pergunta ao deputado qual é a posição dele sobre as eleições municipais aqui em Foz do Iguaçu esse ano, se tem algum candidato que o senhor apoiará, alguma coisa nesse sentido. Legal, obrigado pela pergunta. Eu, com muito orgulho, estamos no mesmo projeto político do pré-candidato, que hoje não há candidatos, né? São pré-candidatos a prefeito Chico Brasileiro, estão no PSD, com muita alegria. Estamos buscando aí um vice de qualidade, né? Para que a gente possa aí administrar Foz do Iguaçu numa eventual vitória nossa. Mas como filiado ao PSD e pela amizade assim de longa data, fui vereador junto com o Chico Brasileiro, eu fui líder de uma bancada, ele de outra, eu já fui líder de oposição, de situação e oposição ao longo dos anos que fomos vereador, e nunca conseguimos nos agredir, nos desrespeitar. Então, eu e o Chico Brasileiro temos um respeito muito grande, um pelo outro, muito, muito interessante mesmo, raro na vida política. E estou muito feliz de estar nesse grupo político. Então, não iria falar, mas como o ouvinte perguntou, né? Eu sou do PSD e o nosso pré-candidato a prefeito é o deputado estadual, que acabamos de ouvir, Chico Brasileiro. Que é do PSD também, né? Exatamente. Mais alguma pergunta, Júlio? Não, o Heraldo da Vila Santa na linha. Heraldo, bom dia. Bom dia, Dante, toda a bancada, aos ouvintes da Rádio Cultura. Eu quero primeiramente, aliás, duplamente, externar e evidenciar o meu respeito e consideração ao deputado estadual Chico Brasileiro, que acaba de falar ao vivo, em especial agora ao professor Sérgio, hoje deputado federal, ao qual reforço também, professor, meus desejos de êxito durante a permanência lá na Câmara dos Deputados. Obrigado. Professor, a gente sempre ouve falar sobre a saúde de Foz, e quando se fala dos maus feitos, das mal condições da saúde de Foz, todos levantam a seguinte palavra: Foz do Iguaçu não tem qualidade de saúde porque a saúde é plena, porque a saúde é plena, porque as outras cidades não sei o quê. Professor, eu vejo que agora com o ministro Ricardo Barros, o qual tem uma boa querência por Foz e por ser paranaense, o professor poderia verificar junto ao ministro hoje, Ricardo Barros,
a possibilidade, se for de fato isso verdade, que a saúde não tem qualidade do que é plena, a possibilidade de desclassificar essas condições de plena e a transformar em saúde semi-plena, ou verificar o que de verdade tem isso, porque a maior amuleta de todos que falam da saúde de Foz, principalmente na crítica ou na observação, diz que a saúde é plena, por isso não tem isso e tudo mais. Fica aí, professor, meu registro e volto a reafirmar meu respeito e consideração à sua trajetória política, professor. Obrigado, eu agradeço. E deixo já para o amigo, em função agora do tempo que nós temos aqui no programa agora, eu deixo o meu celular, o Heraldo, 9975, anota aí, Heraldo, 9975-5319. É o único telefone que eu tenho, 45, tá? Para você me adicionar no WhatsApp e me cobrando, e eu vou trabalhar essa questão, fazer toda essa reflexão, fazer todo esse estudo, porque o que você está falando é verdade. Eu fui vereador, eu já escutava isso há 15 anos, então é uma verdade histórica, essa muleta. E eu vou trabalhar isso, me comprometo contigo, com os amigos ouvintes, trazer retorno aqui na Rádio Cultura, e para você em particular, você está com o meu celular, fica à vontade. E dizer... Bom, eu quero agradecer então a tua presença aqui, que tem uma entrevista na Rádio Quedas do Iguaçu agora, exatamente, cidade de Quedas do Iguaçu, né? Daqui 5 minutos, ao vivo, por telefone, lá para Quedas do Iguaçu, uma entrevista. Mas só fechar, Enes, Dante e todos os amigos ouvintes, essa luta pela saúde, ela já começou. E a questão do turismo, do ingresso de veículos, de turismo no Parque Nacional, se garante isso na revisão do plano de manejo que está acontecendo, foi uma luta histórica minha, do outro mandato, também nós já nos enturmamos para trabalhar isso. A questão desses caminhões que ficam parados muito tempo na aduana da Argentina, esses caminhões, carretas que fazem o cruzo, também já me pediram para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores com José Serra. Então, tem várias questões já de Foz do Iguaçu, né? Medianeira lá, o Recanto Parque Iguaçu, que trata a dependência de drogas, já me pediu, sabe, para uma correria lá em Brasília. Então tem muitas demandas da cidade e da região. Eu estou muito feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade. E por falar de Deus, no final da minha fala, Dante, eu quero pedir desculpas aos amigos ouvintes. Sei lá, meia hora atrás eu fui um pouco indelicado aqui na minha fala, e a gente tem que reconhecer. Quando eu ia falar que é uma obra de Deus eu ter assumido sendo quinto suplente, e me exaltei e disse, e tem gente que não concorda que eu fale isso, é porque dias atrás uma pessoa me falou, professor Sérgio, você fica botando Deus não se mete nessa roubalheira. Para mim, falei, meu amigo, eu não sou ladrão, eu chego a deputado federal trabalhando, eu sou um cara honesto, movimento de igreja desde os 15 anos de idade, estou com 53, né? Então, eu acabei aqui falando, quem pensa diferente de mim, que acha que Deus não interfere na vida da gente, nem vota em mim, nem quero voto. Falei, eu acho um pouco mal educado da minha parte falar assim, me considero em erro e peço desculpas aos ouvintes que não tem nada a ver com essa história. Foi um desabafo meu em função de um cidadão aí que português bem claro, me incomodou com essa observação quando eu disse que era uma obra de Deus e numa reunião pública ele me deu assim, sabe, me deixou numa situação delicada dizendo que, professor, não mete Deus no meio que Deus não se mete em roubalheira. Não sei se é roubalheira. Achei que Deus estivesse em todos os locais, né? Exato. Inclusive olhando por nossa Deus política. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Professor, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Sempre à disposição. Amigos ouvintes, todos os ouvintes, 9975-5319. Só tem um celular, atendo, me ligue, manda WhatsApp, a gente atende com o maior prazer. Fiquem com Deus, Enes, Dante, todos os amigos ouvintes. E agora eu vou telefonar lá para Quedas do Iguaçu para uma entrevista com a Rádio Cidade. Muito bem, mande um abraço para eles. 12h18, Josué Caleb, volta da Câmara, é isso, Caleb? Exatamente, Dante. Encerrou aqui agora há pouco a oitiva que os vereadores que compõem a CPI, que acompanha a Operação Peculato desencadeada pela Polícia Federal. Hoje, os vereadores ouviram o Geraldo Vieira Nascimento, que é lotado à Secretaria de Obras. Eu estou ao lado aqui do vereador Newton Bobato, que acompanhou e faz parte da comissão da CPI. Vereador, quais foram os principais pontos apresentados hoje pelo Geraldo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A primeira compreensão que nós precisávamos ter com muita clareza de como é o funcionamento técnico dentro da Secretaria de Obras. Por isso convocamos um servidor de carreira com tantos anos de serviços prestados ao município, que conhece todo o funcionamento da Secretaria de Obras, tecnicamente como é que se mede o asfalto, como é que se chega aos processos licitatórios, e a partir dele também compreender quem são as pessoas que tinham influência nas decisões políticas e jurídicas da Secretaria de Obras, além dos secretários. Porque o que nós precisávamos entender era
quem é que autoriza a medição, quem é que faz a medição, quem é que busca esses resultados que o secretário acaba assinando, que a partir daí nós vamos tentar chegar às pessoas, propriamente dito. Já foi possível detectar alguma irregularidade com essa conversa? Por enquanto, assim, a não ser a conversa genérica de que há suspeição nos processos, de que alguns servidores não acompanhavam os processos de medição e que apenas algumas pessoas tinham essa relação. A partir dos depoimentos da semana, nós esperamos chegar à mesma conclusão que a Polícia Federal já chegou. Bom, é importante destacar que hoje o Geraldo, que é da Secretaria de Obras, não tem nenhum envolvimento, né, com a operação Peculato. Ele apenas está esclarecendo essas informações como funcionário da Secretaria de Obras. Na verdade, nós pedimos uma contribuição dele para a CPI. Ele é um servidor, não tem nenhuma acusação contra ele, absolutamente nada, pelo contrário. A referência dele é justamente pelas informações de autoconhecimento técnico que ele tem sobre todos os processos de assaltos realizados pela Secretaria de Obras nos últimos anos, então por isso que nós o convidamos. Foram questionados sobre todas as obras, não algumas em específicas? Sobre todas as obras. Como eu disse, sobre o funcionamento da Secretaria de Obras. Nós precisávamos ter esse conhecimento técnico para evoluirmos nos próximos depoimentos. Qual será o próximo passo agora? Nós temos agora na quarta-feira ouvir os ex-secretários Cristiano Furi de França e o Evori Roberto Paslaf, além de Luiz Carlos Medeiros, que é um funcionário da Sanepar que ajudava o Evori na construção dos processos técnicos que supostamente seriam a base da formação do cartel das empreiteiras nas obras de asfalto do município. Ok, então, vereador, muito obrigado. Dante. Muito bem, Caleb. 1221, lembrando, corrigindo, né, que o nome da operação é Pecúlio, né, Operação Pecúlio da Polícia Federal. 1221, eu quero lembrar antes do intervalo comercial que é hora de fazer o rancho da semana, começa, né, na segunda-feira, é dia de ir para o mercado fazer rancho, então prefira sempre o que é mais barato. E o Ney Supermercado tem tudo para o seu lar. Confira as ofertas para essa segunda-feira. O café Jandaia vácuo 500 gramas, R$ 5,98. A cerveja Stel Lata 269 ml, R$ 1,19. O frango resfriado lar, R$ 5,98. O hambúrguer Perdigão 56 gramas, 69 centavos. O arroz Taipã 5 quilos, R$ 8,99. E alcatra com maminha, R$ 21,98. Ney Supermercado, ponto da economia. O Ney fica na Avenida Maceió, esquina com a Andradina, 2131, lá no Jardim P. Você vai, pega a Vila A, vai reto na Andradina, vai dar lá no Supermercado Ney, fica bem na esquina, 12h22. Eu vou para o intervalo. Quer falar alguma coisa antes, Denis? Antes da gente fazer esse intervalo? Que eu sei que o senhor vai... O Enes tem um compromisso agora, ele vai deixar o programa mais cedo, então eu quero dar preferência para ele falar alguma coisa ainda. Não, eu estava hoje aqui vendo o negócio de muita gente pego no trânsito e falando em Maio Amarelo, né? Que a coisa está em voga até o final deste mês. Nós completamos 32 anos do uso do cinto de segurança. Ele foi em 1984, né? E apesar de todo esse tempo, ainda é possível ver uma quantidade de multas. Quer ver aqui uma coisa? Sim. Uma quantidade de multas, tanto por parte do condutor como por parte do passageiro, por não utilizar o cinto de segurança. Você tem uma ideia, de janeiro até maio deste ano, foram 52.696 infrações por falta do uso de cinto de segurança. Interessante o seguinte, 47.500 foi debitado pelos condutores e o restante 5.100 por parte do passageiro. O condutor é o que menos usa, então? O condutor é o que mais leva multa não... que ele também leva a multa, ele é responsável pelo passageiro, né? E ele é responsável pelo passageiro, né? Agora, você veja bem, isso aqui, nós falamos uma vez, que isso aí devia ser uma espécie de uso cultural, né? De você inserir na sua... Deveria ser a primeira coisa que você faz quando entra no carro, é exatamente colocar o cinto de segurança. Porque não é uma questão
digamos assim, uma exigência apenas pela lei. É uma questão de segurança, cara. E não é apenas em viagens, né, senhores? Se você for pegar o carro para ir até a padaria da esquina, tem que usar o cinto. Tem que usar, porque na esquina, no cruzamento, ele pode ser ou bater ou ser batido. E tem gente que acha que no banco de trás não morre, né? Porque o que tem de gente, a maioria não usa o cinto no banco de trás do carro. É outro problema sério, exatamente. A pessoa senta no banco traseiro do passageiro e acha que por estar ali não precisa do cinto de segurança. É um grande engano, porque ali também tem que usar o cinto de segurança. Então, nesses 32 anos, o Departamento de Trânsito do Paraná, quando ele alerta as pessoas que não é uma questão simplesmente simbólica usar o cinto de segurança, é uma questão de preservar a vida. Muito bem, 12h25, a gente vai para o intervalinho comercial, já voltamos.